Boa noite, é um prazer podermos estar aqui juntos novamente, para cultuar o nosso Deus, mesmo que longe fisicamente, nós podemos estar juntos espiritualmente, servindo o nosso Deus. Enquanto alguns estão entrando, aí vão visualizar, nós vamos começar cantando número 366 do cantor cristão, Firmeza, em nada ponho a minha fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o céu ensoar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Que bom podemos colocar a nossa fé no Senhor. Falando em fé, nós vamos cantar mais um, Rompendo em Fé, e aí depois nós vamos ter uma oração e fazermos uma leitura da palavra de Deus. Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé.
viver pela fé, né? Então é assim que nós devemos viver. Vou fazer uma oração, pedindo ao Senhor para abençoar a leitura que nós vamos fazer e todo o nosso tempo aqui, que Ele seja engrandecido através das nossas vidas, da minha, da sua vida, e que o Senhor nos ajude a realmente vivermos pela fé. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos ter a Tua palavra em mãos para nos confortar, nos consolar, para aumentar a nossa fé. Pedimos a Ti que o Senhor abençoe, Senhor Deus, todo esse momento de adoração, de esse devocional que nós estamos chegando e trazendo diante do Senhor. E pedimos que o Senhor esteja edificando as nossas vidas com a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, nós dependemos do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus. E esses dias em que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, é a oportunidade que nós temos de colocarmos a palavra de Deus ainda mais em prática na nossa vida. Deixar de viver aquela fé meio utópica, né? Parece uma utopia quando se fala a respeito de viver uma fé verdadeira, porque muitas vezes nós não nos encontramos num contexto onde nós precisamos realmente de fé. Mas os dias que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, né? Então, com o título hoje à noite, né? Agora sim, vamos praticar a nossa fé. Né? Agora sim nós vamos praticar a nossa fé. Para você que tem acompanhado as mensagens, os últimos dias nós temos visto mensagens que, para nos encorajar, né, que nos encorajem durante esses dias em que nós estamos longe, né, da presença fisicamente, né, uns dos outros, dos demais irmãos. Então, particularmente, eu sinto muita falta, muita saudade, principalmente da Igreja Batista da Graça, né, dos irmãos, né, de nós estarmos reunidos, cantando juntos, adorando juntos. Mas enquanto isso não é possível, nós podemos estar juntos através da oração, né, através do relacionamento uns com os outros. Então nós temos visto algumas mensagens sobre isso. Nós vimos uma mensagem intitulada Espere, Deus está trabalhando, porque nós temos que entender que de qualquer forma, de todas as formas, Deus está trabalhando, Deus está fazendo algo. Mesmo que nós não conseguimos ver, mesmo que nós até mesmo não consigamos sentir, mas Deus está fazendo, né? Então nós só precisamos esperar no Senhor. Nós vimos também poderia-se dizer uma continuação, né, que é espere, mas o que fazer enquanto se espera? O que eu devo fazer enquanto eu estou esperando em Deus? Tem certas coisas que nós não devemos deixar de fazer. A oração, o estudo da Bíblia, ter comunhão uns com os outros. Hoje nós temos boas ferramentas para isso, que é o WhatsApp, nós temos Facebook, temos redes sociais. Então essa é uma oportunidade que nós temos de poder ter comunhão uns com os outros, ainda que longe fisicamente. Nós vimos também uma mensagem a respeito do medo, né? Está com medo? Aí nós lemos o Salmo 34, que o versículo-chave, que é o versículo 4 que nós já vimos: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E aí nós vimos ali alguns pontos ali chaves, né, importantes a respeito do salmista, como Deus o livrou dos seus temores. Porque hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas sentem medo. Pessoas têm tido medo, as pessoas têm tido uma insegurança por causa das circunstâncias que nós nos encontramos. E é nesse momento que nós precisamos confiar mais no Senhor. Então espere em Deus. E nós vimos também com certeza muitos de nós já ouvimos isso no contexto trabalhista, mas manda quem pode, por quê? Porque o nosso Deus, ele é soberano e ele é onipotente. Então ele se encontra no trono, ele ainda controla todas as coisas, sempre vai estar controlando todas as coisas. Então quando ele ordena alguma coisa, cabe a nós obedecer, sem questionar, obedecer. E isso envolve fé, né? Então manda quem pode, obedece quem tem fé. Nós obedecemos a Deus porque temos fé na palavra de Deus, porque nós temos fé naquilo que Deus disse, né, em todas as suas promessas, para aquele que obedece.
né? Quando nós não obedecemos a Deus, é porque realmente nós não cremos naquilo que Ele disse. Ainda que nós podemos dizer com os nossos lábios que nós cremos, mas no fundo, nós duvidamos da palavra de Deus, porque se realmente crêssemos, nós estaremos obedecendo ao nosso Deus, né? Então, crendo nas promessas de Deus, nas bênçãos da obediência e nas consequências da desobediência. Então, todas essas mensagens têm servido para a nossa ajuda nesse momento que nós estamos vivendo. E hoje à noite não é diferente. Eu gostaria de ver um texto com os irmãos aqui, no livro de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura somente dos versículos 1 a 8. Eu tenho feito uma meditação no livro de Tiago e Deus falou comigo. Espero que a palavra venha falar com você também. Tiago, capítulo 1, nos versículos 1 até o versículo 8. Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 8, a palavra de Deus diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A nossa intenção hoje, e essa é uma série de 3 mensagens tiradas nos capítulos 1 e capítulo 2 de Tiago, e hoje nós vamos estar vendo os versículos 1 a 8. Aí na próxima mensagem nós vamos estar vendo a partir do versículo 22, tá bom? Até o versículo 27, que vai falar a respeito da prática da fé, né? E depois no capítulo 2 nós vamos estar vendo ali a partir do versículo 14, a respeito das obras da fé. Tá? Então, hoje à noite, nós vamos ver aqui a respeito de provações. A respeito das provações. Irmãos, nesse momento estamos passando por uma provação. É uma provação. Embora não gostemos do que está acontecendo mundo afora, precisamos aprender que nunca teremos fé em momentos confortáveis. Então é doloroso isso, mas é uma realidade. Porque nós não podemos ter fé em momentos confortáveis. Porque quando está tudo indo de vento em polpa, tudo abençoado por Deus, tudo às mil maravilhas, nesse contexto é fácil ter fé. É fácil, não exige muito de nós. Agora, quando nós vivenciamos momentos em que coisas que fogem do nosso controle, circunstâncias que nós não podemos controlar, aí sim é o momento de nós colocarmos a fé em prática, porque nós não podemos controlar isso. Que é exatamente o que nós estamos passando, nós não podemos controlar todas essas coisas que têm acontecido no mundo afora. Nós podemos sim amenizar, podemos fazer a nossa parte, devemos fazer a nossa parte, que é o que nós estamos fazendo a nossa parte. Mas o controle da situação em si, de um modo geral, nós não temos. Você não tem o controle de toda essa situação. Então aqui o escritor da carta, logicamente, é Tiago, né? Aqui a maioria das pessoas concordam que aqui se trata do meio-irmão de Jesus. E ele escreve aqui àqueles que foram dispersos devido a uma perseguição. Quando você estuda a história, você vai ver que houve ali um imperador chamado Cláudio. E esse Cláudio, então, ele começou a perseguir os cristãos. Foi ele quem abriu uma acirrada perseguição, né, aos cristãos. Ele foi o antecessor de Nero, né? E até, inclusive, é interessante quando você estuda a primeira carta de Pedro. Pedro ali, ele escreve também aos irmãos dispersos,
que também foram dispersos por causa da perseguição. E aí Pedro dá ali vários pontos, né, em que as pessoas aqueles irmãos ali foram dispersos. E ele escreve aquelas pessoas que estavam em circunstâncias de perseguição por Nero. Então aqui Cláudio começa a perseguição e depois dele Nero também dá prosseguimento a essa perseguição de uma forma mais acirrada, né? E aqui nesse contexto então ele escreve essa carta aqui tentando animar aqueles irmãos, aquelas pessoas ali que precisavam de um consolo em Cristo, né? Então esses versículos aqui são uma grande bênção para nós. E no versículo 2 que nós lemos, ele traz uma mensagem interessante. Meus irmãos, tende grande gozo ou grande alegria quando cairdes em várias provações. Algumas Bíblias trazem ali a palavra várias tentações. Mas considerando o contexto aqui, nós entendemos que na realidade não são tentações, como foi traduzido para o português, mas trata-se de provações. Provações, meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias provações. Né? Alegria. Então nós devemos sentir alegria, satisfação quando nós nos encontramos numa provação. Aí fica a pergunta, né, como que nessa situação que nós estamos vivendo, como que é possível sentir alegria nessas circunstâncias? Como que isso é possível? Mas se a palavra de Deus nos diz algo, é porque é possível. E aqui Tiago está exortando aqueles irmãos a sentirem alegria, a verem o lado bom, o lado espiritual de quando caírem nessas provações. E aí a resposta para tudo isso nós encontramos no versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A prova da vossa fé opera a paciência. Paciência. Quando a palavra de Deus fala a respeito da paciência, nós encontramos duas palavras ali que no português foi traduzido como paciência, mas no grego são duas palavras diferentes. Nós encontramos uma palavra que significa paciência no sentido de lidar com pessoas difíceis, mas existe uma outra palavra também, a qual eu não vou arriscar falar, né, mas que significa uma paciência ou uma resistência em situações irreversíveis. Ou seja, situações que nós não controlamos. E aqui a palavra paciência que Tiago usa aqui é justamente essa. A tradução literal, ela significa resistência em situações irreversíveis. Resistência no sentido de resistir, de ficar de pé, de continuar firme, resistente numa situação irreversível. E é essa palavra que Tiago utiliza aqui, que vem bem a calhar pela situação que aqueles irmãos estavam vivendo. Então, eu sei, aparentemente fica algo muito vago, né, quando nós pensamos assim, puxa, mas como que eu vou sentir alegria, né, e paciência em tudo isso que nós estamos vivendo? Então, mas irmãos, é justamente isso, é o título aqui. Agora, sim, nós vamos praticar a nossa fé. Agora é o momento de nós praticarmos a nossa fé, de nós colocarmos a nossa fé em prática. Esse é o momento. Antes era fácil, porque convenhamos, né, toda a liberdade que nós temos no nosso país, graças ao nosso Deus, uma liberdade religiosa. Nós temos no nosso país. Sim, tem pessoas que às vezes perseguem, às vezes maldizem, mas no sentido amplo nós temos uma liberdade religiosa aqui em nosso país. Isso é uma bênção, isso é uma grande bênção. Mas por outro lado, isso traz um comodismo tão grande que quando chegam momentos difíceis, aí sim são momentos em que nós vamos colocar a nossa fé em prática. São momentos em que nós vamos precisar utilizar, né, a nossa fé, todo o nosso conhecimento na palavra de Deus. Então, o objetivo da aprovação é o quê? Produzir paciência. Produzir paciência. Essa é uma primeira ideia que nós entendemos aqui. A prova da vossa fé opera paciência. Então, a aprovação traz paciência. Portanto, nós temos que entender o seguinte: se as provações nos aborrecem, é porque valorizamos o conforto mais do que o caráter, mais do que o crescimento espiritual, o crescimento na fé.
E Deus, ele se interessa muito mais no nosso bom caráter, na nossa vida espiritual, na nossa fé e crescimento, do que no nosso bem-estar. Sim, nós temos um Pai amoroso que nos ama, que nos ajuda, que nos conforta, que nos abraça, que nos traz aquela alegria, né, quando nós precisamos. Sim, nós entendemos isso perfeitamente, e graças a Deus por esse Pai. Mas se formos considerar o bem-estar e uma vida de fé, Deus está muito mais interessado em que nós vivamos uma vida de fé do que uma vida de bem-estar, uma vida confortável. Deus nos traz conforto, mas Ele mais se interessa numa vida de fé. Numa vida de fé. Porque as provações nos trazem paciência. As provações, a prova da nossa fé, ela nos traz paciência. Então, Deus trabalha na nossa vida, é nesse contexto. Né? Então, com tudo isso, Deus usa provações, injustiças, frustrações, tudo isso para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento. Para a nossa paciência. Deus utiliza tudo isso para que nós tenhamos longanimidade, para que nós possamos esperar nele, colocar nossa confiança nele. Convenhamos, irmãos, na situação que nós estamos vivendo, nós vamos colocar a nossa confiança onde? Você vai colocar a sua confiança no presidente da República? Você vai colocar a sua confiança no governador de Minas? Vai colocar a sua confiança no prefeito daqui de Uberaba? Então nós estamos perdidos. Porque a nossa confiança, ela deve ser colocada no Senhor. E o momento de nós depositarmos a nossa fé no Senhor, mais do que nunca, é agora. Esse é o momento de nós vivermos pela fé. Salmo 40, versículo 1, que nós vimos há dias atrás, quando nós estudamos o Salmo 40, diz: esperei com paciência no Senhor. E aí o salmista, quando ele esperou com paciência no Senhor, aí ele disse: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quer dizer, não basta esperar. É esperar com paciência no Senhor. Se nós ficarmos naquela assim, eu vou simplesmente esperar passar toda essa fase, então nós vamos simplesmente cruzar os braços e esperar acontecer. Deixa a vida chegar onde deve chegar e pronto, acabou. E aí quando acabar tudo isso, nós vamos começar a viver normalmente de novo. Esse não é o propósito de Deus para a nossa vida espiritual, de forma alguma. O propósito de Deus é quando nós possamos enxergar essas coisas que aparentemente são ruins, que nós possamos enxergar essas coisas com os olhos espirituais e saber que Deus está fazendo alguma coisa. Mesmo que eu não consiga enxergar, muito menos que eu não consiga, mesmo que eu não consiga sentir, mesmo que eu não consiga ver, Deus está fazendo. Nada foge do controle dele. E essa é a confiança que nós temos. Essa é a confiança que nós temos. Eu estava lendo um livro essa semana e eu li algo interessante, né? Havia um poema ali que diz assim: Senhor, estas dores e provas nunca têm fim? Quando penso que acabaram, outras envias a mim. Conheces o meu coração, como ele dói de maneira tal. Estou tentando sorrir, mas me sinto tão triste, tão mal. Em qual destas provas tu queres me conhecer? Eu me lembro, queres me fazer crescer. Sim, mais parecido com Jesus tu queres que eu seja. Este é o plano que tua mente para mim deseja. Então, continue a lapidar e tua obra em mim fazer. Não pare até terminar. Não importa o que eu venha dizer. Esse poema aqui alguém escreveu, né? Joanita Purcell, do livro Senhor, aumente a minha fé. E caso alguém queira o livro emprestado, eu com o maior prazer empresto, tá bom? É um livro muito bom, né? Então, esse é o pensamento correto. Esse é o pensamento. Quando nós encontramos no livro dos Salmos, salmistas escrevendo sobre isso, que no começo eles estavam aflitos, com o coração pesado pelas coisas que estavam acontecendo, mas aí depois eles chegam na presença de Deus e entendem que aquilo que está acontecendo não é para o mal, mas para o bem deles.
que Deus está controlando todas as coisas. E aí, entendendo tudo isso, os salmistas, eles conseguem enxergar que o problema do pensamento errado não é de Deus. Não é que Deus está errando, não é que Deus está falhando, que tudo fugiu do controle de Deus. O problema não é Deus. O problema sou eu. O problema são os pensamentos que eu coloco na minha mente. E a palavra de Deus, ela fala muito sobre os nossos pensamentos. Lembra de Filipenses 4:8? Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz ali: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. O problema é que muitas pessoas ficam amarradas em notícias circulando nas redes sociais, noticiários, mostrando só o lado ruim de tudo isso que está acontecendo. Quantas pessoas sendo contaminadas dessas, quantas pessoas morreram, e aí desses que vão se contaminar no futuro, não existe respirador para todo mundo, então essa é a forma, esse isolamento é uma forma de tentar controlar para que todos não adoeçam, para que nem todos adoeçam de uma só vez, porque senão os hospitais não vão dar conta. E é isso que os comentários, a mídia e noticiários, é isso que nós vemos. Então pessoas ficam amarradas com essas coisas, e aí a vida não vai para frente. Por quê? Porque ficam colocando os pensamentos nessas coisas. E se nós continuamos colocando os nossos pensamentos nessas coisas, nós não vamos lembrar das promessas de Deus, dos cuidados de Deus, da soberania de Deus, do controle de Deus, da mão poderosa de Deus. Nós vamos deixar tudo isso de lado e olhar para as coisas que nos cercam. E isso está errado. De acordo com a Bíblia, isso é errado. E dessa forma, impossível crescer em fé. É impossível sentir alegria na provação. É impossível. Então, a melhor coisa que nós devemos fazer nesse momento é colocar nossa fé no Senhor. Então, esse é o objetivo da provação. Produzir paciência ou longanimidade, fazer com que você e eu esperemos no Senhor. O objetivo da provação também é maturidade cristã. Não somente produzir paciência, mas também maturidade cristã, que é o que nós enxergamos aqui no versículo 4. Porque ele disse, depois que ele fala que a prova da nossa fé opera a paciência, aí, dando sequência nessa cadeia, ele diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, sem faltar nada. E quando ele fala sobre perfeitos aqui, ele não está se referindo à perfeição. Mas na maioria das vezes, quando a palavra de Deus ela menciona ali sobre perfeição, sobre ser perfeito, ela se refere à maturidade. Maturidade espiritual. Crescimento. Crescimento. Não que nós chegamos naquele patamar de que, puxa, agora eu já sou perfeito. Não é isso. A única forma de nós alcançarmos a perfeição é no céu, ao lado do nosso Deus. Lá, sim, é o lugar de perfeição. Pela primeira vez nós vamos adorar o Senhor sem pecado. Nós vamos adorar o Senhor totalmente na presença dEle. Lá sim vai ser um lugar de perfeição para nós. Mas enquanto nós vivemos nesse mundo, é um lugar de crescimento. Crescimento. E o objetivo da provação é produzir crescimento. Crescimento. Maturidade cristã. A provação produz a paciência e a paciência produz maturidade. Maturidade. Em Romanos capítulo 5, nos versículos 3 e 4, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, esperança. Tá vendo? Então, é uma reação em cadeia. O Senhor, Ele está mais interessado, eu repito, Ele está mais interessado no nosso crescimento espiritual, no nosso desenvolvimento espiritual, do que no nosso conforto. Deus quer, sim, o conforto dos seus filhos, mas Ele está mais interessado na nossa vida espiritual, no nosso crescimento, no nosso avanço pela fé. É justamente por isso que Deus nos coloca num cenário onde nós podemos crescer espiritualmente, através das provações. Apesar de ser desconfortável esse cenário, apenas assim podemos colocar a nossa fé em prática.
Um ambiente favorável e confortável não exercita a nossa fé. Num ambiente gostoso, favorável, confortável, a nossa fé não vai ser tão exercitada assim. A nossa fé vai ser exercitada no momento contrário, num momento desconfortável. É no momento onde nós não podemos controlar. Aí sim a nossa fé vai ser exercitada. Grandes homens de Deus foram perseguidos. E por que nós não podemos passar por essas tribulações? Né? Paulo foi perseguido. Pedro escreve àqueles irmãos que foram perseguidos, que foram dispersos. Tiago escreve aos irmãos também que foram dispersos por causa de perseguição. Então, nós temos que entender o objetivo da provação: maturidade espiritual, crescimento. O outro objetivo da provação que nós encontramos no texto que nós lemos: produzir fé nos nossos corações. A provação produz fé. Então, sabe esse momento difícil em que muitas pessoas de repente estão desesperadas, não sabem para onde correr? Esse é um momento em que o mundo todo consegue enxergar que o dinheiro não vale muita coisa nesse momento. Então, seja rico, seja pobre, seja qual for a classe, todos nós estamos vivendo as mesmas circunstâncias. As mesmas circunstâncias. Mas nós temos um diferencial. Nós somos filhos de Deus. E a nossa vida com Deus começou pela fé. Começou pela fé. Houve um momento na nossa vida que nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, no sacrifício dele lá na cruz do Calvário. E aí nós rogamos ao Senhor para nos salvar, e o Senhor Jesus Cristo, então, ele nos deu a salvação. Nós colocamos a nossa fé no sacrifício dele. Então, a partir dali, a nossa fé não para. A nossa fé continua. Nós devemos continuar crescendo. E esse é o objetivo da provação. Tiago exorta aqueles irmãos, então, que se houvesse alguma dificuldade para compreender essas coisas, era necessário pedir sabedoria a Deus. Nós vimos aqui. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Mas eles deveriam pedir com fé. Com fé. Então a fé é tão importante que se eles pedissem essa sabedoria para compreender a situação sem fé, não receberiam nada. Nós encontramos aqui no versículo 7, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque não tem fé. Porque não tem fé. Nós vimos isso no versículo 5 e 6. Aquele que não tem fé não receberá do Senhor alguma coisa. Ele não recebe. Então, amados, Deus não nos deixa no escuro, nem nos abandona. Por toda a Bíblia nós podemos notar um Deus que está trabalhando na vida do homem e em conjunto com o homem. Nós vimos um versículo muito interessante há uns dias atrás a respeito disso. Nós vimos em Romanos capítulo 8, no versículo 26. Romanos 8, 26 diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito Santo, ajuda nas nossas fraquezas. Ajuda nas nossas fraquezas. Então, o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Só que, se nós olharmos esse versículo, simplesmente sem compreender ali a importância dele, nós vamos achar que é uma forma passiva. Não, mas o Espírito Santo vai me ajudar, então eu vou esperar ele me ajudar. Irmãos, essa palavra ajuda, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Essa palavra ajuda, na sua linguagem original, não vou arriscar falar a palavra, mas no grego ela significa o seguinte: trabalhar junto com alguém. Ajudar alguém a obter alguma coisa. Trabalhar lado a lado. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele não simplesmente nos dá de mão beijada, mas ele trabalha conosco, nos ajudando nas nossas fraquezas. Ele trabalha junto, em conjunto com o homem. Então não é como aqueles filmes que nós assistimos, né, aqueles filmes futuristas, onde as pessoas têm um lugarzinho aqui na cabeça, onde colocam um microchip e aí, pá, já receberam todo o conhecimento que queriam sobre determinada coisa. Não é assim que funciona. Na nossa vida cristã,
Se você não buscar conhecimento, se você não buscar crescimento de Deus, se você não buscar exercitar a sua fé, então, na realidade, nós estamos limitando a obra do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito. Ou seja, não trava a obra do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar com toda a liberdade. E a forma de nós fazermos isso é trabalhando em conjunto. Então, quando fala o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, então não é simplesmente ele vir nos carregar no colo, como muitas pessoas dizem. Não é isso. Mas é andar lado a lado. Eu faço a minha parte e Deus vai me abençoando da forma dele. Deus vai me ajudando. Deus vai me sustentando e me mantendo de pé. Mas eu preciso fazer a minha parte. Né? Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz que como o divino poder de Deus, ele nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Ou seja, nós temos tudo o que nos é necessário para podermos viver uma vida piedosa, uma vida servindo a Deus, uma vida de fé. E olha, nós precisamos de fé no momento em que nós vivemos, não é verdade? Nós precisamos de fé. Porque, olha só, Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então ela é o fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não podemos ver. Isso é fé. Nós, no momento, nós não podemos ver a nossa libertação. Nós não podemos ver, no momento, qual vai ser a situação, o futuro do nosso país, do nosso mundo. Nós não podemos ver. Mas sabe de uma coisa? A fé nos ajuda a esperar em Deus. A fé é o nosso firme fundamento. É onde nós podemos apoiar. Sem contar que no versículo 6 de Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, o nosso problema é que nós somos viciados em pré-visualizar as cenas do próximo capítulo da nossa provação. E nestas cenas, nós só temos as impressões de piora. Essa é a tendência da nossa carne, do ser humano. Nós temos a mania de visualizar, de pré-visualizar, né, as cenas do próximo capítulo, ou seja, coisas que nem aconteceram ainda. E aí nós pré-visualizamos essas coisas que ainda não aconteceram, mas nós já temos visões disso. Né? E essas cenas que vêm em nossa mente são somente as impressões de piora. De piora. Para muitas pessoas, né, muitas pessoas têm medo de sair de casa, muitas pessoas têm medo de ir ao supermercado, têm medo de ir à farmácia, têm medo de isso, medo daquilo, medo disso, medo daquilo. Por quê? Porque pré-visualizam as coisas que hão de acontecer e só olham as coisas ruins. Mas nós temos fé, e é a nossa fé que nos ajuda a esperar no Senhor, a esperar no Senhor. Né? Então, às vezes, precisamos escrever um bilhete. Né, talvez, eu imagino que eu acho que eu vou fazer isso. Talvez seria interessante nós fazermos isso. Escrever um bilhete e colocar ali onde você sempre vai estar vendo, seja na geladeira ou, não sei, na sua escrivaninha ou do lado da televisão, na beira da sua cama, não sei. Mas escrever um bilhete ali escrito assim, olha, querido filho, ou no meu caso, né, querido Leandro, eu não preciso da sua ajuda. Confie em mim. Com amor, Deus. De repente nós precisamos escrever um bilhete assim e colocar bem onde nós podemos ver. Porque, irmãos, Deus não precisa da nossa ajuda. E sim, eu vou fazer a minha parte em tudo aquilo que eu preciso fazer. Mas Deus não precisa da minha ajuda. Deus não precisa de mim. Ele é Deus, autossuficiente, soberano. E é esse Deus autossuficiente que controla toda a situação que nós estamos vivendo. Toda a situação. Então, paremos de olhar para as coisas com os olhos humanos e comecemos a enxergar com os olhos da fé. Veja o trabalho de Deus na sua vida nesse momento. O que Deus tem feito na sua vida nesse momento? Com esse isolamento social, com essa quarentena. O que Deus tem feito?
Porque nenhum de nós podemos dizer assim, não, Deus não tem feito nada. Não, sim, Deus tem feito. Nós é que não conseguimos enxergar, mas Deus tem feito. Então comece a olhar com os olhos da fé. Veja a possibilidade da sua fé crescer. Veja você crescendo em oração. Veja você crescendo no estudo, na leitura da palavra de Deus. Veja você tendo que confiar mais em Deus agora. Deus nos colocou num contexto maravilhoso, irmãos. Às vezes nós não enxergamos isso. Nós olhamos só o ponto negativo. Mas enxergue as coisas que Deus tem permitido para nós. Deus nos colocou num contexto maravilhoso, onde nós vamos viver a nossa fé agora. É agora que nós vamos praticar a nossa fé. Esse é o momento. Antes não. Era gostoso quando não tinha perseguição, não tinha problema, não tinha doença, não tinha vírus. Podíamos reunir periodicamente na igreja. Era gostoso, mas agora é hora de vivermos pela fé. Pela fé. Então em Hebreus 3, capítulo 10, no versículo 38, já finalizando aqui, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus disse. O justo viverá da fé. Mas se ele recuar, se ele fugir, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Tem uma grande diferença entre, para dar um exemplo, entre dizer que a despensa está vazia ou a despensa está cheia. Tem uma diferença entre dizer a despensa está quase vazia ou a despensa está quase cheia. Quando nós falamos a despensa está quase vazia, isso soa negativamente, não é? Puxa vida, a despensa está quase vazia, o que eu vou fazer? Agora, quando nós pensamos assim, não, a despensa está quase cheia. Quase cheia. Então isso nos ajuda a enxergarmos pela fé. A enxergarmos pela fé. Então o que nos falta é isso, olharmos com os olhos da fé. Então lembre-se, se as provações nos aborrecem, é porque valorizamos mais o nosso conforto do que a nossa vida espiritual, do que a nossa vida de fé. E Deus se interessa muito mais pela nossa vida de fé, a nossa vida espiritual, do que pelo nosso bem-estar, pelo nosso conforto. Sim, Deus se interessa pelo nosso conforto. Ele é um Pai amoroso. Mas muito mais do que isso, Ele se interessa por uma vida espiritual. Então, se nós devemos pensar então, estamos dispostos a viver pela fé? Nós estamos dispostos? Não responda precipitadamente, mas se disser que sim, aproveite esse momento difícil, o qual Deus te permitiu, e viva com fé no Senhor, olhando toda essa circunstância com os olhos da fé, da forma que Deus quer. Se dissermos que não estamos dispostos a viver pela fé e tentar fazer tudo com as nossas próprias forças, infelizmente, para você que disser assim, não existirá crescimento da fé, maturidade cristã e nem conforto do Senhor. Só vai restar desespero, dúvida e preocupação. Desespero, dúvida e preocupação. E pode ser que para você que esteja desesperado, talvez o motivo do seu desespero é a falta de Cristo, é a falta de Jesus. Se você não tem Jesus como seu único Salvador, como Salvador da sua vida, sim, caia no desespero, porque se a morte chegar, não vai estar com Deus, vai ter que pagar pelos pecados. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus Cristo, Ele pagou pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. E aquele que coloca a sua fé nele, sim, ele tem vida eterna. E a partir daí, ele tem condições espirituais de depositar a sua fé no Senhor, porque Deus está com ele. Deus nos dá essa condição. Amém? Então espero que isso seja uma grande bênção para você. Foi uma bênção para mim. E aí na próxima ocasião nós vamos estar vendo a partir do versículo 22, que é onde fala ali a respeito de não ser ouvintes, mas praticantes. Essa é a fé verdadeira. Praticar, não só falar. Falar, como se diz, até papagaio fala. Mas agora agir pela fé, isso é para poucos. Então que essa seja uma realidade na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esses momentos que nós podemos ter na tua palavra. Pedimos ao Senhor, ó Deus, abençoe cada um que está assistindo, abençoe cada irmão que está na sua casa, que o Senhor esteja abençoando cada lar, protegendo cada um de nós, abençoando, Senhor Deus, a Igreja Batista da Graça aqui em Uberaba e as demais igrejas irmãs
que pregam a tua verdade, a salvação em Cristo. Ajude cada um de nós, Senhor, a podermos viver pela fé no Senhor, e não olhar para as circunstâncias que têm nos cercado. Pai, abençoe nossas vidas, aumenta a nossa fé. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a noite a cada um. Né? Agradecemos por cada um que está assistindo. Agradecemos o irmão Ricardo e a Aline, que estão aqui também, fazendo parte aqui desse momento. Tá bom? E que Deus abençoe a nossa noite, então. Tenha um bom descanso e um ótimo restante de semana.